vai conversar com uma convidada que topou conversar com a gente para falarmos sobre as manifestações que estão acontecendo no Irã. Ela é comissária de bordo iraniana, Shabnam Ebrahimi Azar. Tudo bem? Bom dia, bem-vinda, obrigada pela participação por aqui, uma alegria recebê-la. Bom dia, obrigada por essa oportunidade de estar falando com vocês, de passar um pouco essa experiência que a gente passa não só agora, mas desde 1979, quando aconteceu a queda do Shah, e esse regime islâmico tomou conta do Irã. E eu acho que é muito importante nós, iranianos, passarmos isso para os brasileiros e pessoas do mundo todo, para que vocês tenham uma visão mais ampla do que acontece com a gente. Claro, Obrigada a gente que pela agradece e oportunidade. temos muito interesse em ouvi-la. Você fala um português muito bom porque você deixou o país aos 5 anos de idade com a sua família. Conta um pouquinho de como foi essa história, por que vocês tiveram ou quiseram deixar o Irã. Na verdade, eu tinha 5 meses de idade, quando meus pais resolveram fugir do Irã. Saímos fugitivos pelas montanhas do Irã até o Paquistão. E do Paquistão a gente foi recebido pela ONU como exilados. E logo após isso, alguns anos depois, morando no Paquistão, o Brasil foi um dos países que abriu asilo para nós refugiados. A gente fugiu do Irã por sermos Bahá'ís, por seguirmos e acreditarmos na fé Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião que nasceu há 180 anos no Irã, cerca de 180 anos, e ela visa a unidade da humanidade, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, justiça e serviço à humanidade. E essa religião, ela não é aceita pelo governo islâmico, e até hoje nós Bahá'ís somos perseguidos, presos, a gente não tem acesso à educação, os Bahá'ís não podem ir à escola, universidades, a gente não pode ter negócios, empresas no Irã, que o governo confisca tudo da gente, confisca os nossos bens e até mortos. E esse foi Perfeito. o motivo pelo qual meus pais saíram do Irã. Sim, é um drama muito grande e o seu caso é apenas um exemplo, né? Tendo em vista tantas outras pessoas, tantas outras famílias que acabaram tentando fazer movimento parecido, fugir, né? De ser morto, de não ter liberdade alguma, de ter uma vida literalmente miserável, refém desse governo cruel. Paula Camacho faz a próxima pergunta. Olá, bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Por que você acredita que a esquerda, em geral, no mundo todo, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e em diversos lugares do mundo, não critica veemente as atitudes do Irã? Porque eles falam defender as mulheres, defender o povo, a liberdade, mas, ao mesmo tempo, não conseguem criticar veemente isso. Por que você acredita que isso acontece? Eu acredito que seja porque essa parte ela é aliada do governo. Eles são aliados, eles ganham com o governo islâmico. Agora, o que eles ganham, eu não sei quais são as vantagens, mas é isso que nós iranianos realmente achamos, que quem é aliado do governo islâmico ganha muito com o governo. E a gente vê o regime islâmico, ele é um dos maiores responsáveis pelo terrorismo no mundo, o regime islâmico do Irã. Ele apoia e contribui. Foi comprovado que ele contribui para o Hezbollah, contribui para o Hamas e todos os grupos extremistas do mundo. Perfeito, Marcília. Shabnam, prazer falar contigo, bom dia, bem-vinda. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte: como a gente tem visto, a gente viu aqui, por exemplo, na Venezuela, um inconformismo da população com a ditadura que lá se instalou. A gente tem também assistido a algumas reações até da população a esse momento posterior da retirada do Maduro. O povo lá está inseguro com o que pode acontecer, né? Quer dizer, o que virá depois, né? Virá algo pior, virá algo melhor, enfim, há uma insegurança, sobretudo de quem está morando lá. Você acredita que vai acontecer o que se o regime cair no Irã? Qual vai ser o momento posterior? Como as pessoas que estão lá e lá moram vão se sentir? E o que pode acontecer de bom e de ruim nesse momento seguinte à caída do regime?
Pelo que eu acompanho, com os meus amigos que moram no Irã, com alguns familiares que ainda estão lá e pela família do meu marido também, o povo não está pensando muito no que pode acontecer depois da queda do regime, porque o intuito de todo mundo agora, o que todo mundo quer, tanto nós aqui fora quanto os iranianos lá, é que esse regime caia, pois é um regime assassino, é um regime que não dá direitos humanos a ninguém, não respeita as pessoas. E a gente acredita que para falar a verdade, qualquer coisa é melhor que esse regime ditador iraniano. Porque são anos e anos de morte, anos e anos que as pessoas não podem ser elas não podem falar o que elas pensam, elas não têm liberdade de usar o que querem, a mulher não tem direito de mostrar o cabelo. E pior que tudo isso, nesses últimos tempos, foi a crise econômica que esse governo causou no Irã. Esse governo, ele não visa a prosperidade de ninguém, não visa, só visam eles. E as pessoas no Irã estão cansadas. E é por isso que elas pedem pelo fim do regime. Então, o que pode acontecer depois, realmente a gente não sabe, não tem como prever o futuro, mas o nosso intuito maior hoje em dia é que esse regime caia de vez. Bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Quando você vê essas mortes dos jovens que estão acontecendo agora no Irã, né? O que você reconhece do regime que te fez ir embora? Juliana, bom dia. É difícil não me emocionar, porque eu vejo as pessoas que estão lá dentro lutando por liberdade, lutando por uma vida melhor, por um futuro, os nossos jovens no Irã. Ao mesmo tempo que eu fico muito triste com todas essas mortes, eu sinto um orgulho enorme do meu povo. E eu me sinto fraca perante eles, porque me dá vontade de estar lá com eles também, lutando por essa liberdade. E é muito triste, como vocês comentaram, os relatos são de 2.000, mas há relatos de 12.000 ou mais mortes. Eu não digo nem mortes, e para mim isso é assassinato, é genocídio, como a Juliana falou ontem num post dela. A gente tem relatos que o governo está prendendo essas pessoas que estão lutando por uma vida melhor, por liberdade, levam para as mesquitas e nas mesquitas estão metralhando elas. Teve um rapaz que ligou do Irã esses dias na televisão iraniana fora do Irã, dizendo que vocês não sabem o que vocês assistem na televisão, que vocês assistem no Instagram, não é nada do que o que a gente está passando. O cenário aqui é de guerra. Ele falou, eu acabei de ver esses guardas revolucionários juntando pessoas numa ponte, umas 200 pessoas, ele falou mais ou menos, e lá de cima metralhando elas. Se isso não é um genocídio, é o quê? O líder do regime islâmico no Irã, Sayyid Ali Khamenei, ele é igualado hoje ao Hitler. Porque tudo que o Hitler fez com os judeus naquela época, o regime islâmico está fazendo, copiando igualzinho e fazendo com os iranianos. Cília? É um sentimento muito triste para a gente. Marcília? Shabnam, me diz uma coisa, duas questões que a gente estava até aqui conversando. Esses casos de enforcamento que a gente tem ouvido falar, isso é comum? Isso é rotineiro dentro desse regime? Quer dizer, é uma tragédia imensa você tornar isso um espetáculo, mas parece que isso é natural ali. Queria um pouco que você contasse para a gente dessa realidade e também se você tem familiares ainda no Irã e eles estão em segurança, não estão? Qual o receio, pelo que eles estão passando? Boa. Primeiro, sim, esses enforcamentos são comuns no Irã, por isso que quando mostra nas redes sociais, isso a gente não fica mais perplexo com isso, porque isso é muito comum do regime islâmico fazer. E agora que eles falaram que eles não vão enforcar o Irfan Soltani, é mentira. Eles provavelmente estão esperando que essas manifestações acabem, que o mundo meio que esqueça deles para começar os enforcamentos, porque o regime islâmico ele não perdoa ninguém. Se eu tenho família, tenho família, tenho amigos.
Não consigo falar com ninguém, porque os meios de comunicação estão cortados desde, se eu não me engano, quinta-feira ou sexta-feira passada. Mas eu tenho uma amiga que conseguiu falar com a mãe dela e eles estão bem, mas o resto da família a gente não consegue contato por enquanto. A gente ficou sabendo que os telefones ontem, aos poucos, voltaram, mas não de todo mundo. Só que a internet está 100% cortada. E a gente ainda ficou sabendo que o regime islâmico, junto com uma empresa de telefonia da China, se eu não me engano, que fala em português, a Huawei, algo assim, eles estão programando de fazer uma intranet para eles. Ou seja, o Irã vai provavelmente virar uma Coreia do Norte. Paula? Shapna, estamos vendo que grande parte da população do Irã estão indo às ruas, né, contra o regime iraniano. Mas eu queria te perguntar se existe uma parte da população que apoia o regime, se você acha que isso é relevante e como que essa população em geral do Irã vê a atitude dos Estados Unidos tentando, ameaçando, né, e tentando impedir que mais mortes aconteçam e mais repressão aconteça. Quando eu morava em Dubai, morei em Dubai por muitos anos. Então, quando eu morava lá, sendo que é muito perto do Irã, eu ia para o Irã cada 2, 3 meses. Quando eu conversava com os meus amigos, ou com os amigos deles, ou até com o motorista do Uber, todo mundo, os jovens especialmente, todo mundo é contra esse regime. Todo mundo quer liberdade, todo mundo quer ter o direito de poder falar e vestir o que quiser e ter um país melhor. Tem uma parte que sim, é a favor do regime, mas é aquela parte que trabalha com o regime, é aquela parte que ganha com o regime. Então faz muito sentido eles não quererem que o regime saia, porque o ganha-pão deles vai embora também, né? Tem essa parte sim. Eu não lembro qual foi a outra pergunta. Com Se relação puder aos me Estados relembrar. Unidos. Paula, de novo. Com relação a como o povo iraniano vê as atitudes dos Estados Unidos em relação ao regime iraniano. Nós iranianos, aqui de fora e os de dentro, a grande maioria, a gente quer uma intervenção. A gente quer que Estados Unidos, que Europa ajudem, porque o único jeito da gente conseguir essa vitória é intervenção de fora. Porque imagina, o regime islâmico, os guardas revolucionários estão saindo nas ruas com tanques de guerra. Com tanques de guerra e metralhadoras, armas de guerra. O povo não tem acesso a armas no Irã. Então, eles estão saindo nas ruas pacificamente, mas se não tem outro jeito, eles tacam pedra, fazem aquelas, eu não sei direito o nome, umas bombas, tipo Motolov, acho que fala. É o jeito que eles têm como se defender. Mas fica impossível quando o governo vem com armas e atira em todo mundo. Então, sim, a gente precisa de ajuda internacional. Shapna, a gente ouviu agora nos últimos dias que cortou-se a internet, né, no Irã. Qual é a estratégia? A estratégia é fazer com que os iranianos não recebam informações de fora, até mesmo das movimentações dos Estados Unidos, etc., ou é fazer com que a gente não receba as informações dos iranianos, ou as duas coisas? Isso é comum também nesse regime? As duas coisas. Porque o filho do nosso antigo rei, o príncipe Reza Pahlavi, ele deu algumas entrevistas e deu alguns, vamos dizer, comandos para o povo iraniano do que fazer. Então isso afetou muito as pessoas saíram mais para as manifestações e gritando sempre pelo nome dele, porque é isso que a grande população quer, que é ele de volta para ajudar, não para construir uma monarquia de novo, mas para ajudar a criar uma democracia no país. E é isso que ele vem propondo também. Shapna, Sim. Desculpa, perdão. Imagina. Não, só respondendo rapidamente. Sim, eles cortaram a internet porque eles não querem que a gente tenha acesso às informações deles, do que está acontecendo, porque assim eles podem matar quantas pessoas eles quiserem, a gente não vai saber. E eles não querem que a gente saiba, eles não querem que o povo saiba que a gente está dando suporte para eles.
Shabnam, e quais são as outras formas de comunicação que você mencionou, que não tem contato com parte da sua família, e que os telefones agora também estavam fora e começam a voltar a funcionar? Enfim, como é que está a comunicação do país, né? De que maneira que, enfim, as pessoas estão entre elas e delas com parentes fora, como é o seu caso? Como é que essa comunicação está se dando? E como é que você espera que ela seja restabelecida, mesmo dentro desse caos? Como é que você imagina que vai voltar a falar com seus parentes? Nenhuma. É isso que o governo quer. O governo não quer que a gente tenha contato com ninguém, que eles não tenham contato com a gente. Só que, como eu falei, aos poucos os telefones estão voltando a funcionar, não de todo mundo, algumas pessoas. E foi assim que a gente ontem conseguiu contato com a mãe de uma amiga nossa. Mas a internet está cortada. E quando vai voltar, a gente não sabe. E sim, isso é muito comum. O regime islâmico sempre faz isso. Não é a primeira vez e não vai ser a última. Enquanto esse regime estiver no governo, isso vai continuar sempre. O regime reprime mais por ideias, identidade ou comportamento? Juliana, é um todo. É identidade, comportamento, ideias, religião. É um tudo. Você não tem direito a seguir a sua religião e praticar. Você não tem direito a falar publicamente, como eu estou falando agora com vocês. A gente não tem isso no país. Eu poderia ser presa. Provavelmente, se um dia, se esse governo continuar e eu quiser ir para o Irã, que eu não posso mais agora, eu serei presa. No aeroporto mesmo, eles me levam direto. É por tudo. As pessoas que são gays não podem ser gays. A gente não tem, os iranianos não têm liberdade nenhuma, nenhuma. A gente não tem acesso aos direitos humanos no Irã. É dureza mesmo, viu? Shabnam, também queria que você falasse para a gente um pouco, porque a gente não tem muita ideia sobre o Ali Khamenei, como ele se comporta. Ele aparece em público, ele traz recados pela televisão, ou ele tem capangas que o representa? Como que é essa relação do governo com a população? Olha, vou ser bem sincera contigo. A gente aqui em casa, eu e minha esposa, a gente assiste muito a TV, uma TV iraniana de fora do Irã, e mostra muito o regime do Irã, e ele fala, o Ali Khamenei falando. O sentimento que a gente tem quando ele aparece é de ódio e de nojo. Como que uma pessoa pode fazer tanto mal aos outros? É o poder. Ele tem o poder nas mãos e usa isso de um modo negativo, sendo que ele poderia usar de uma outra forma. E ele é um ditador. Ele é um ditador, sinceramente, ele é um assassino. É o que os iranianos hoje estão comparando ele com Hitler. A gente não aceita, a gente não quer, mas a gente nunca quis. Mas agora, definitivamente, a gente não quer mais esse regime no governo do Irã. Porque é um regime que está matando os nossos jovens. Em vez dos nossos jovens de 12, 13 anos estarem brincando, estarem na escola estudando, estavam nessas manifestações, estão nessas manifestações e estão sendo mortas. Sim, crianças estão sendo mortas, jovens estão sendo mortos, adultos estão sendo mortos, mães, pais, até velhos estão sendo mortos, porque todo mundo está saindo nas ruas. Olha, é de uma tristeza tão grande ouvir todo esse relato, ainda vindo de você que sentiu na pele e sente até hoje, né, os malefícios, as maldades desse regime dos ayatolás lá no Irã. Shabnam Ebrahimi Azar, obrigada pela participação aqui, toda a nossa torcida por melhores momentos, um futuro mais promissor para o Irã. Nós estaremos acompanhando o noticiário bem de pertinho. Conte com a gente, viu, para caso queira vir a falar a qualquer momento mais alguma coisa. Doutor André Marcílio, umas palavras finais aqui também para Shabnam? Não, deixamos nossa solidariedade a você, a toda a família e a todos os iranianos que, enfim, tenham que esse regime possa cair, né? Que a gente possa viver um mundo mais democrático.
Parabéns pela coragem também, viu, de vir a público, de falar. Obrigada por topar aqui a entrevista. Boa sorte em tudo. E, como disse o doutor André Marcília, realmente nossa solidariedade por dias melhores, viu? Um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade e continuem falando sobre o Irã, porque quanto mais vocês jornalistas, vocês que têm acesso a tantas pessoas falarem, melhor para nós iranianos, porque o mundo precisa saber o que acontece com o Irã. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.